Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que acontece há mais de 80 semanas, onde toda quarta-feira eu entro ao vivo no meu Instagram, @marinovinicius, e eu recebo dúvidas, perguntas da galera que está ali ao vivo comigo. E eu paro uma vez por semana, justamente toda quarta às 20 horas, para eu conseguir responder essas dúvidas, porque é muito conteúdo que eu publico para conseguir ajudar vocês, e é natural, você começa a aprender, começa a ter um pouco de dúvida, e eu paro uma vez por semana justamente para responder essas dúvidas, tá? Toda quarta, 20 horas, se você não pôde participar da última, tá tudo bem, me segue no Instagram, @marinovinicius, e você pode participar da próxima. Agora, vamos para a primeira pergunta de hoje. Sou novo no assunto investimentos. Com R$10.000, onde seria melhor investir? Excelente pergunta, tá, Aguiar? Parabéns por isso. A maioria das pessoas vai olhando para onde que está subindo, onde que está se valorizando e basicamente isso não importa, isso não tem nenhuma relevância. Existe um processo, existe um caminho que qualquer investidor deve seguir. E para qualquer pessoa, qual é o primeiro passo que qualquer pessoa deve dar no mundo dos investimentos? Seja com R$10.000, seja com R$1.000, seja com R$100.000. O primeiro passo é constituir a tua reserva de liquidez. O que é isso, Vinícius, reserva de liquidez? Talvez você já tenha ouvido falar sobre reserva de segurança, colchão de liquidez, colchão de emergência, reserva de emergência, vários nomes diferentes para a mesma coisa. O que é isso? Vamos pensar no seguinte, como que se faz um planejamento financeiro estruturado que tem um mínimo de decência, que é um negócio sério, que não é jogatina e aposta como muitas pessoas fazem por aí, dizendo que estão investindo. Você usa uma metodologia chamada Goal-Based Investments. O que é isso, Goal-Based Investments? Nada mais é do que você fazer investimentos por objetivos. E para qualquer pessoa é indicado que ela faça um primeiro investimento com foco no curtíssimo prazo. Por quê? Digamos o seguinte, imaginamos que você é uma pessoa que é funcionário público e você acha que você tem total estabilidade no teu emprego. Saiba que você não tem. Se você for parar para pensar, alguns anos atrás na Grécia, a Grécia demitiu 100.000 funcionários públicos concursados. Por quê? Qual o motivo? Crise. Um cenário diferente, que não é o cenário de normalidade, inclusive funcionário público pode ser demitido. Vamos imaginar que você é funcionário do setor privado. Você pode ser demitido a qualquer momento. Não, Vinícius, mas eu já tenho muito histórico aqui na empresa onde eu trabalho, então não vai dar zebra. Gente, eu vejo recorrentemente várias pessoas sendo demitidas porque o rendimento caiu, porque a empresa precisa fazer uma limpa, precisa diminuir o funcionário, contratou demais, a pessoa está rendendo menos, sei lá, por qualquer motivo, trocou o dirigente, não foi muito com a minha cara, não me bati muito bem com ele, um dia eu estava estressado, a primeira impressão foi ruim, não sei, você pode ser demitido. Outras coisas podem acontecer na tua vida. Pode surgir o câncer. Poxa, Vinícius, bate na madeira aí. Tinha aquele negócio de superstição, não tem nada disso. Mas você pode descobrir um câncer na família, você pode descobrir uma doença. Tem muita coisa, muita emergência que pode acontecer. Se você é empresário, autônomo, ainda mais importante. Por quê? Se você tem uma remuneração variável, você pode passar por alguns meses de seca, uns períodos de seca, que não os períodos de normalidade. Então você tem que ter uma reserva de liquidez. Que aí eu indico para a maioria das pessoas, para quem é funcionário público, se quiser, ter uns 3 vezes os seus gastos mensais. Para quem é funcionário do setor privado, 6 meses os seus gastos mensais. Para quem é empresário, 12 meses os seus gastos mensais. Os seus gastos mensais não tem como. Os seus gastos mensais. Tá? Isso você pode ter dentro da empresa ou pode ter como pessoa física, tanto faz, tá? Você que vai escolher. Mas é importante que esse seja o seu primeiro investimento. Onde que é melhor investir? Primeira coisa, constitui a reserva de liquidez. Por quê? Quando a gente pensa na metodologia de planejamento de investimentos, a Goal-Based Investments, eu estou investindo com base em objetivos. Sabendo que eu estou investindo com base em objetivos, eu preciso investir para o curto, médio e longo prazo, tá? As pessoas se enganam quando elas acham que elas vão deixar de viver o hoje em troca de um amanhã melhor. Não, isso não é investir. Isso é fazer uma burrada gigantesca. Aí você vai viver a vida inteira pelo amanhã, para você conseguir ter mais dinheiro amanhã. E sempre é amanhã. E quando chegar o amanhã, é amanhã. Não, você tem que investir para realizar os seus objetivos. Você tem que investir para ter a vida que você quer ter quando você fecha o olho
E você consegue enxergar. E talvez agora você ache que nem é possível chegar nessa vida que você quer ter. Só que se tiver planejamento, é muito provável que você consiga chegar lá. Então, investimento é para fazer isso. Tanto no curto, médio e longo prazo. Só que para começar essa jornada, você tem que formar essa reserva para que você não tenha para que nenhum obstáculo, para que nenhuma surpresa te deixe desesperado. Para que você consiga ficar tranquilo em momentos que para a maioria das pessoas são desesperadores. Pensa num lockdown, pensa num cenário de demissão, pensa num cenário de doença na família e, Vinícius, eu tenho plano de saúde, eu tenho seguro saúde. Tudo isso pode dar zebra. Você tem que ter uma reserva. A partir daí, no que você investe? No teu conhecimento. Você pode investir tempo ou pode investir dinheiro. Eu hoje invisto só dinheiro. Por quê? Porque o meu tempo é escasso, o meu tempo é muito caro. Então eu invisto só dinheiro porque eu quero aprender rápido para implementar rápido. Então, basicamente, você vai primeiro aprender uma metodologia. Você vai investir no teu conhecimento, 2 mil, 5 mil reais, pelo menos. Você vai aprender como investir seguindo uma metodologia clara, para que você não seja mais uma das pessoas que ficam atormentadas pelo turbilhão de informação que tem por aí. Tal investimento é bom, investe aqui agora, e agora aqui, e não sei o que, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então você precisa ter um caminho claro, bem definido, que te leve onde você quer chegar, para aí então você começar a investir. Eu sou contra aquela ideia de compra uma açãozinha aqui, depois compra um fundo imobiliáriozinho aqui, e aí vai... Não, faz direito. Você é adulto. Então primeiro aprende o negócio, depois faz. Ao invés de ir indo e fica nessa malemolência, poxa, resolve esse negócio na tua vida. Tem várias áreas na nossa vida. Uma delas é investir. Pega essa área e zera. Depois vai ver como que eu posso melhorar com a minha família, como que eu posso melhorar minha espiritualidade, como que eu posso melhorar minha saúde. E assim você vai batendo área por área, resolvendo as coisas. Não fazendo um negócio mal feito meio nas coxas. Entende? Então, passo 1, reserva de liquidez. Passo 2, que é até melhor que seja antes, seja o passo 0. Investir no teu conhecimento para aprender uma metodologia completa e clara de investimentos que você entenda, isso é importante, que seja comprovada, que dá resultado, que tenha lógica, não basta só histórico, tem que ter lógica, e aí então você vai lá investir certo, sem você precisar ficar refém de notícias, projeções, elucubrações, gurus, se você ainda acha que existem gurus, e focando em multiplicar o teu dinheiro com o passar do tempo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, entendendo que a Bolsa de Valores não é um mecanismo para você investir R$100 e tirar R$1.000 por mês. Não é para você investir R$1.000 e tirar R$100 por mês para viver. É para multiplicar o teu dinheiro no longo prazo, tá? Então, reserva, conhecimento, e aí então você investe. Esse é o processo. Com R$10.000 onde seria melhor? Esse é o processo, esse é o passo a passo, tá? Foca na tua reserva antes de começar a investir na bolsa ou em qualquer outro lugar. Vinícius, agora é uma grande oportunidade. Eu ouvi falar por aí que é uma grande oportunidade. Sim, você não tem conhecimento, aí você fica acreditando que agora é uma grande oportunidade. Sempre é oportunidade. Quanto antes você começar, maior é a oportunidade. Se você sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, por exemplo. Porque aí você está sempre retroalimentando aquela máquina e potencializando a rentabilidade no futuro. Agora, você vai começar de qualquer jeito, sem saber o que está fazendo? Não. Então, começa o quanto antes, desde que você saiba exatamente cada passo que você vai dar, tá bom? Tô com reserva de 13, mas pretendo começar com esses 10. Você vai tirar os 10, os 13? Não faz isso. Você tem que manter a tua reserva parada. E aí, um valor adicional que você vai aportar, que você vai investir, aí você investe, com foco no longo prazo. Ou no médio prazo, ou no curto prazo, mas a tua reserva é fixa, não mexe nela, só mexe no caso de uma necessidade. Investir somente em fundos imobiliários de tijolo não é inteligente? Na minha visão é inteligente, tá? É só o que eu faço. Quando a gente olha o mercado financeiro, a gente vê várias estruturas que são montadas, que são estruturadas para deixar o sistema mais sofisticado. Por quê? Vamos pensar o seguinte... Existe um efeito chamado efeito novidade, que é um viés mental, um viés comportamental que a gente tem. Tudo aquilo que é novidade parece que é mais valioso, tudo aquilo que é novidade a gente quer saber, tudo aquilo que é novidade nos chama mais atenção. Então você pode ver que de tempos em tempos existem modismos no mundo dos investimentos. Bom, agora é a hora de investir em urânio, agora é a hora de investir em criptomoedas, agora é a hora de investir em ações americanas, agora é a hora de investir em prata, agora... E sempre vai surgindo, agora é a hora do fundo de papel. O fundo de papel vem ganhando muita força porque ele rende mais do que o fundo de tijolo. Só que o fundo de papel, é impossível você analisar um fundo de papel com
decência. Você precisa confiar na gestão. E além de confiar na gestão, você tem que confiar na economia. E além de confiar na economia, você tem que confiar nas empresas que emprestam dinheiro para esses fundos de papel. Então, assim, é um processo de confiança em que você não tem nenhuma base de análise. Que basicamente você é um maníaco de rentabilidade. Você está correndo atrás de rentabilidade, correndo um grande risco adicional. Então, é justamente por conta de eu não ter como investir de forma decente num fundo de papel que eu só invisto em fundo de tijolo. Ah, Vinícius, você vai ter um rendimento mensal menor. Você vai ter um rendimento mensal menor investindo só em fundo de papel, só em fundo de tijolo, ao invés de fundo de papel. Eu digo vou, porque eu não quero ter super rendimento no fundo imobiliário. Onde que eu quero ter maior potencial de rentabilidade, maior multiplicação de capital? Isso aí é a função das ações junto com as anti-ações. O fundo imobiliário dentro da Magar, da estrutura de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, é simplesmente imagina uma mangueira que está soltando água ali, pouco a pouco, onde eu consigo pegar dinheiro todo mês que eu recebo esse rendimento que vem do fundo imobiliário, isento imposto de renda, para que eu consiga aportar mais dinheiro onde tem a função de multiplicar o meu capital. Não é no fundo imobiliário. São nos outros investimentos. Então, cada investimento tem uma função. Ah, Vinícius, você poderia ter uma rentabilidade maior. Pois é, mas a relação risco-retorno não é convidativa. Pessoas imaturas olham só para a rentabilidade. Por isso, perdem bastante dinheiro. Pessoas que botam 2 neurônios a funcionar, elas olham sempre para a assimetria entre ganhos e perdas. Para relação risco-retorno. E quando eu olho para o fundo imobiliário de papel, eu não enxergo uma relação risco-retorno favorável. Ah, eu quero aumentar a rentabilidade. Bom, então eu vou me expor 5% a mais do meu patrimônio em renda variável. Aí eu vou ter uma rentabilidade maior no longo prazo e eu não vou assumir um risco muito maior como se eu investisse em fundos de papel. Existem várias coisas que eu posso fazer. Posso investir mais em small caps, ações de empresas pequenas para aumentar meu potencial de rentabilidade. Posso mudar alguns setores que eu vou investir em ações. Posso fazer um monte de coisa. Mas eu não faço essa troca, investir em fundo de papel. Eu só invisto em fundo de tijolo, sabendo que vai render menos, porque eu não sou imaturo a ponto de olhar só para a rentabilidade. Eu olho para a relação risco-retorno. E o risco que eu corro no fundo de papel é o pior tipo de risco que existe. Existe o risco ligado à volatilidade, que é o risco de mercado. É o risco de oscilação dos preços. Isso aí tá beleza, tem um risco de oscilação. Mas o risco de crédito é o pior dos riscos, que é o risco de calote. A maioria dos fundos de papel fazem o quê? Eles emprestam dinheiro para empresas por meio de CRIs. Esses CRIs, esses empréstimos rendem pra caramba, justamente porque as empresas não conseguem pegar dinheiro emprestado por taxas de juros mais baixas, porque a situação financeira é uma porcaria. Se essas empresas quebram, pode ter um risco de calote aqui, entende? Então, com certeza, na minha visão, é inteligente investir só em fundos imobiliários de tijolo. Quando você fala em comprar ações por igual, você está falando em um valor ou número de ações? Eu nunca falei esse termo, ações por igual, tá? Eu sempre falo o quê? Não vejo sentido em você comprar um valor, investir um valor diferente em uma ação, em outra ação, em outra ação, em outra ação. O que faria você investir mais ou menos dinheiro em uma ação específica? Não tem, só se você acha que você tem o poder de prever o futuro. Aí você está olhando muito Marvel, é bom você dar uma amadurecida e entender que você tem o mesmo poder de previsão de um chimpanzé e você não consegue prever o futuro. Eu mesmo, já tive vários momentos que eu identifiquei que as ações que mais se valorizaram na minha carteira de investimentos foram aquelas últimas que eu decidi investir. Foram aquelas que eu não tinha uma aposta de que iam se valorizar pra caramba. Foram as que eu menos acreditava que iam se rentabilizar. Em vários momentos eu já identifiquei isso, olhando várias janelas de tempo diferentes. Então, basicamente não importa muito a minha opinião, né? A pessoa que é carente, que tá com o ego assim, na flor da pele, ela quer ter razão sobre tudo que ela faz. Só que você não vai ter razão, você não vai saber até onde vai a queda das ações. Você não vai saber se vai cair 40%, 60% ou se vai parar por agora. O importante é a gente ter uma visão madura dos investimentos. E eu vou passar a bater muito mais nessa tecla. O que é uma visão madura dos investimentos? É você captar a mensagem, que não importa de onde vem o lucro, o que importa é que ele venha. Ponto final.
Então, ao invés de eu ficar postando, eu acho que essa aqui vai se valorizar, eu acho que essa aqui tá melhor, eu acho que essa aqui não importa. A gente tem acesso a alguns dados hoje da empresa, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, por isso tem que diversificar. Pode vir um momento de surpresa e uma ação que era boa ficar ruim, isso pode acontecer e vai acontecer na jornada. Então você tem que diversificar de uma forma estratégica para que você consiga, com o todo, ter um rendimento melhor. Entende? Então, assim, por quê? A questão não é que eu prezo por investir o mesmo valor em ações diferentes. A questão é que não tem sentido investir valores diferentes em ações diferentes. Então é valor investido, não é número de ações. Tem uma ação lá que o preço é R$10 e a outra é R$100. Poxa, não faz sentido eu comparar o número de ações. Então é valor investido. Vou investir R$1.000 em cada ação? Vou investir R$1.000. Vou investir 5 mil? 5 mil. 10 mil? 10 mil. R$100? 100 reais. Então, o mesmo valor investido em cada ação, porque não faz sentido lógico, racional, eu investir valores diferentes em ações diferentes. O que existe é ego, orgulho, uma visão distorcida de, eu acho que eu prevejo o futuro, nada disso. Qual a sua opinião sobre o setor de minério? Minério, vamos lá. Existem 3 tipos de setores de ações para se investir, tá? São o que eu chamo daqueles setores mais lancha, tá? Eu vou falar num linguajar aqui para quem não é meu aluno, tá? São 3 setores, 3 tipos de setores. Vamos lá. Tem o setor lancha, vou falar os tipos. Tipo lancha, tipo cruzeiro e tipo caixinha de surpresa. Você sabe o que é setor tipo lancha, tipo cruzeiro e tipo caixinha de surpresa? Seguinte, imagina como que é um cruzeiro. Um cruzeiro é um negócio extremamente estável. Pode vir uma tempestade, podem vir ondas. O cruzeiro ele não oscila tanto. Ele tem uma maior constância. Ele tem uma maior previsibilidade, né? Agora, então esses setores aqui são aqueles setores mais previsíveis. Existem os setores tipo lancha, que são aqueles setores onde... Poxa, não sei se você já andou de lancha alguma vez, mas quando você está andando de lancha e o mar está mais calmo, o mar está mais tranquilo, o mar está menos incerto, está menos nebuloso ali, está menos nebuloso é o céu, né? Mas está com menos onda e tal, você consegue pisar e acelerar mais na lancha. E aí você pode ir e aí o negócio voa. Quando tem um momento em que o mar tá nervoso, a lancha pode virar. Então, existe mais risco aqui. Esses são setores que dependem mais do crescimento da economia. E existem aqueles setores que são caixinha de surpresa. Que setores são esses? Setores ligados a commodity, como minério de ferro, petróleo, celulose, enfim. Outros setores mais difíceis de entender, mais complexos, que é uma caixinha de surpresa. Setor da educação no Brasil. O Brasil é muito dependente do FIES. Então, dependendo do governo que entra, dá uma visão para o FIES, muda o governo, daqui a pouco dá outra visão para o FIES. Então, a empresa ela não tem o domínio do lucro dela, não está na mão dela, ela depende de fatores externos. Outra coisa, outro setor, exportadoras, tá? Por quê? Depende da cotação do dólar. Então, assim, isso entra nos setores complexos. Isso entra nos setores caixinha de surpresas. Eles não têm nada de previsibilidade. Pensa, por exemplo, no setor de minério, tá? Vou pensar aqui no caso da Vale. A Vale, ela tem ligação diretamente com o minério. Se você olhar o que acontece com o preço do minério com o passar do tempo, o preço da ação da Vale vai atrás. Então, poxa, como que eu conseguiria analisar uma ação dessa? Eu teria que saber mais ou menos o que vai acontecer com o minério daqui para frente. Só que o minério é cotado em dólar. Eu teria que saber mais ou menos o que vai acontecer com o dólar. Então, a Vale, por que ela passa por momentos de lucro-prejuízo com o passar do tempo? Petrobras, lucro-prejuízo com o passar do tempo. Todas as empresas desse tipo de setor. Porque elas não mandam no preço dos produtos que elas vendem. O minério é cotado... Quem que define o preço do minério? A Vale vai dizer lá, não, meu minério é tanto. Não, é o mercado internacional que define o preço. Além disso, esse preço é cotado em dólar, depende da cotação do dólar. Então é um negócio extremamente imprevisível. Por isso que na maioria dos períodos de tempo, eu não invisto nenhum centavo nesses setores. Nenhum centavo. Quando eu invisto pouco e somente em momentos específicos. Quando, por exemplo, a commodity está a ação está perfeita, redondinha, lucrativa, baixo endividamento, preço baixo e a commodity está num preço baixo, historicamente falando. Não está num preço nas máximas, não está num preço nas alturas, nem num preço acima da média histórica. Aí eu posso investir, mas via de regra eu nem gosto. Eu só entro quando eu estou precisando diversificar. Ou quando eu vejo uma oportunidade assim que é abissal. Mas
Preciso investir em setores de commodities para eu ter um bom resultado no longo prazo? Absolutamente não. Tá? Isso não vai fazer com que você tenha uma rentabilidade muito maior ou muito menor. Você pode investir só nos setores mais tipo cruzeiro ou tipo lanche, com tranquilidade, e vai ter excelentes resultados. Investir nesses setores mais complexos, às vezes a gente tem a visão de apostador, do cara do jogo do bicho, da Mega Sena, que, poxa, eu vou investir, vou ter mais risco, vou ter mais rentabilidade. Negativo, isso é uma lorota. Lorota de quem não sabe investir e usa teses de aposta no mundo dos investimentos, que não tem nada a ver. Se fosse por isso, o método investidor sempre em alta renderia menos. Quando, na verdade, em todos os prazos de tempo que a gente pega na história, acaba rendendo mais justamente porque tem menos queda, justamente porque tem esse amortecimento dos momentos de queda. Entende? Então, eu não gosto do setor de commodities. Minério está dentro do setor de commodities. Só invisto em raros momentos, em raras etapas. Quando a ação está muito boa, perfeitinha, passou em todos os critérios de análise e a commodity está num preço bastante baixo. Tá? Num preço que seja insustentável para o planeta assim. Próxima pergunta de hoje. Os fundos DI pagam a taxa Selic mesmo eu não investindo diretamente na plataforma do Tesouro? Virgem Maria, vamos lá, vamos corrigir isso daqui. Ó. Fundo DI não se investe por meio da plataforma do Tesouro. Plataforma do Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto? Um programa do Tesouro Nacional, criado em 2002, para possibilitar com que pessoas físicas consigam emprestar dinheiro para o governo, ou seja, investir em títulos públicos. Ponto. Se eu estou investindo em um fundo DI, eu estou investindo em um fundo de investimento. Se eu estou investindo em um fundo de investimento, eu não estou investindo em títulos públicos. Tá? Então você está se referindo aqui ao fundo DI do tipo simples com taxa zero que eu mostro lá para reserva de liquidez, etc. e tal. Tá? Nesse caso você está investindo em um fundo de investimento que ele investe no Tesouro Selic. Então você não vai ter nenhuma relação com o portal do Tesouro Direto. Tá? Se você quer investir num fundo de investimento, você tem que investir por meio da corretora. Se você quer investir em um título público do Tesouro Direto, você tem que investir por meio da corretora na aba do Tesouro Direto e vai aparecer lá no portal do investidor do Tesouro Direto. Tá? Mas assim, não vão misturar maçã com banana aqui, porque senão vai dar problema. Tá? E aí, o fundo DI, dependendo do fundo DI, ele tem uma certa política de investimento. Tem fundo DI que vai render negativo. Tem fundo DI que já teve uma boa perda do seu dinheiro. Um fundo de renda fixa. Pois é. É fundo que investe em CRI, em debênture, em CRA, empresta dinheiro para as empresas. Algumas empresas já quebraram. E aí aconteceu cenários catastróficos mesmo. O fundo DI do tipo simples com taxa zero, a depender do fundo que eu mostro lá no programa, ele investe no Tesouro Selic. E aí o Tesouro Selic rende a taxa Selic mais um determinado percentual. Tá bom? Com muita tranquilidade. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão porque as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas, tá? Além disso, você mesmo pode compartilhar. Pega e manda para pelo menos 5 pessoas no WhatsApp, pessoas que querem aprender a investir, querem aprender, gostariam de aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Compartilha com essas pessoas e mandem pelo menos um grupo no WhatsApp. Combinado? É isso, te vejo na próxima consultoria gratuita. Me segue no Instagram, @marinovinicius, e a gente se vê lá. Grande abraço e até mais.